Bom, a conjugação verbal é a flexão do verbo em todos os seus modos, tempos, pessoas, números ou vozes. Provavelmente no seu dia a dia você já deve ter escutado a frase do tipo: eu queria comer um chocolate. Ou então, você queria, então você não quer mais. Isso acontece porque o verbo queria geralmente está no passado. E em frases desse tipo, a ação deve estar contida no presente. A gente também poderia colocar a forma verbal quero, mas o certo a se fazer é colocar no passado. Bom, quando nós começamos a estudar a classe dos verbos, é essencial conjugá-los. Isso porque nós usamos tanto tempo, modo, número e pessoa. Por exemplo, o verbo amar. Ele pode ser conjugado em todos os tempos do modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tanto irregular quanto regular. Os verbos auxiliares são os verbos que servem de acompanhamento. Nós sabemos que eles sempre estão no tempo, modo, pessoa ou número. Por exemplo, Ana veio correndo pois estava apressada. O verbo veio, ele está no modo indicativo, do pretérito imperfeito na terceira pessoa do singular. Os verbos auxiliares também estão presentes nos verbos auxiliares aspectual e nos verbos auxiliares modal. Os verbos auxiliares modal é quando o enunciador julga aquilo que está no verbo. Por exemplo, a garota pode estudar esse fim de semana. A garota tem que estudar esse fim de semana. A garota deve estudar esse fim de semana. O verbo auxiliar aspectual é quando ele se trata das ações pelo verbo, tendo início, meio e fim. Por exemplo, começamos a cozinhar nesse exato momento. Continuamos cozinhando mesmo depois que as visitas chegaram. Terminamos de cozinhar e servimos as visitas. Modo indicativo é um modo verbal que dá certeza a um fato, que é divisões e subdivisões. No caso, pretérito perfeito e modo indicativo. Por exemplo, ontem fui à padaria. O verbo ir está conjugado no modo perfeito, pretérito perfeito e no modo indicativo. Ele costumava fazer exercício todos os dias. O costumada, ele estava conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo.